começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos, prestação de serviço. Gente, prestação de serviço. Como tem gente generosa, como tem gente boa na sociedade que busca minorar o sofrimento dos seus semelhantes. Não é? E olha, existe muito maior quantidade do que a gente possa imaginar. Não é? Porque a gente acaba se influenciando muito pelos noticiários dos jornais, das revistas, das TVs, essa roubalheira toda aí no meio político, né? Mas no meio político também tem gente boa, como tem em todos os lugares. Tem gente boa e gente que não é tão boa assim. Mas nós vamos falar hoje de pessoas generosas, de pessoas que estendem a mão ao próximo, especialmente daqueles que estão em sofrimento. Sofrimento na área de saúde. Nós sabemos que a saúde pública em nosso país está na UTI. Faltam hospitais, faltam médicos, faltam meios diagnósticos. Não é? O atendimento primário é deficiente. Não é? As unidades de pronto atendimento estão aí superlotadas. Né? Os hospitais públicos, com o número de leitos insuficientes e com recursos financeiros também insuficientes. Por outro lado, nós temos aí 204 milhões de habitantes no país e muita gente que precisa dos serviços de saúde nas suas diversas especialidades hoje realmente tem muita dificuldade de ser provido adequadamente pelo Estado. Nem todos têm a possibilidade de ter um plano de saúde. E é bem na verdade, os planos de saúde hoje, gente, eles são um SUS, pouco mais que um SUS. Muita gente diz, o SUS em algumas áreas, como por exemplo no setor de oncologia, até que tem tratamentos muito interessantes. Né? Em algumas outras áreas o SUS também tem atendimentos interessantes. Mas como faltam recursos, como falta às vezes sensibilidade por parte de algumas autoridades, não é preciso que haja o quê? É preciso que haja uma judicialização. O poder judiciário, quando é negado para uma pessoa fazer um exame específico, se submeter a uma terapia determinada ou mesmo ter acesso a um medicamento ou um complemento alimentar adequado, não é? Que o Estado nega dizendo que não pode e não tem recursos, aí precisa de uma intervenção judicial, precisa se movimentar a tutela jurisdicional do Estado. Por falar em UTI, em Guarulhos, eu nunca ouvi dizer que houvesse um grupo que atuasse nessa área. Né? Há cerca de um ano nasceu um grupo para ajudar as pessoas, chamada UTI Guarulhos. Não é constituído por médicos, não, embora hajam médicos amigos também, médicos benfeitores que ajudam a UTI Guarulhos. Mas, por incrível que possa parecer, são dois advogados. Quem concebeu está aqui ao meu lado, que é o Dr. Wilson Paiva, advogado. Wilson, que satisfação recebê-lo aqui. E nós temos também o Ednei Bertola, né, que é seu companheiro também. Você é formado pela FIG Unimesp? Isso, sou formado pela FIG, formado em Direito. Quantos anos você se formou em Direito? Eu me formei faz 10 anos. 10 anos. É advogado regularmente inscrito na OAB. Exatamente, né? isso. O Dr. Bertola, que é advogado tributarista. Também não é? tributarista. Vocês têm escritórios separados, cada um tem a sua atividade, mas vocês se uniram nesse propósito comum de ser benfeitores daqueles que precisam na área de saúde. Que tipo de problema as pessoas... Vocês têm uma página no Facebook. Qual é o nome da página? UTI Guarulhos. Né? UTI Guarulhos. Isso, UTI Guarulhos é o nome do trabalho. A página é Wilson Paiva UTI. Wilson Paiva Isso, UTI. Quem quiser procurar, Wilson Paiva UTI, tudo junto. E o que faz a UTI Guarulhos, exatamente? UTI Guarulhos, como o senhor bem enfatizou na sua fala, nós atuamos em face às injustiças cometidas pelo governo. Então, tem muita gente que acaba procurando remédio, tratamento médico no governo e o governo não fornece. Aí as pessoas nos procuram e nós entramos na justiça para conseguir esses medicamentos e tratamentos médicos via liminar, via justiça. E às vezes há pacientes que precisam de medicamentos que são importados, Sim. Né? Que o plano de saúde não oferece, que o SUS eventualmente também não oferece. Sim. E aí é nesse momento que vocês entram quando são acionados. Isso, né? Exatamente. Ou uma terapia também determinada para algum tipo de problema, em geral são problemas, ou que a família é hipossuficiente, extremamente hipossuficiente para ir na iniciativa privada e se tratar, ou às vezes aquele tratamento é extremamente restrito que consegue atender
poucas pessoas. Sim, sim. Né? É aí que vocês, quando acionados, então, entram em favor desses pacientes. Isso, exatamente. Medicamento, cirurgia, tratamento médico, exames. Então, tem muita gente aí sofrendo com a demora do poder público em casos de tratamentos, exames, cirurgia e com a falta mesmo de medicamento em casos de não ter esse medicamento na farmácia de alto custo. O Estado não provém esse medicamento e as pessoas nos procuram. Que, aliás, tem sido muito frequente, gente, essas farmácias de alto custo, né, onde as pessoas retiram gratuitamente. Esses medicamentos que são na rede privada de farmácias custa caríssimo e às vezes nem são encontrados em farmácias também. Né? Então, o governo tem o dever de fornecer isso para a população, mas frequentemente o paciente chega lá com a receita médica e simplesmente, olha, não temos o medicamento. Mas quando vai chegar sem previsão. Aliás, a expressão sem previsão é mais comum, exatamente né? essa. Que é irritante, não tem previsão, hein? Não sei. Mesma coisa que falar não sei. Substitui o não sei por sem previsão. Mas houve um caso este ano, porque vocês têm um ano, a UTI agora tem um ano de atuação, é bem recente. Na realidade, a gente atua há mais de um ano. Há mais de um ano. 2 ou 3 anos, mas que a gente decidiu criar a página, dar publicidade a isso e que mais pessoas começaram a nos procurar faz um ano. Tem um caso até sintomático, interessante, que resultou até no chamado jantar solidário. Que caso foi esse? Isso, esse caso foi um caso bem interessante. O André, pai do Gabriel Sutério Nunes, o nome do filho dele. É um jovenzinho, um garoto? Isso, ele tem 12 anos. 12 anos, é um pré-adolescente. É pré-adolescente. E que tipo de problema tem, André? Ele teve uma infecção muito séria, uma infecção generalizada e afetou a cabecinha da criança. E o pai dele nos procurou, mas assim, não tinha o que fazer porque ele estava sendo bem tratado já no hospital, né? E ele nos procurou porque ele estava saindo do hospital indo para a UTI home care, né, que é cuidado em casa. Ele estava saindo do hospital indo para casa. E aí ele nos procurou e aí a gente conversando, nós decidimos fazer um jantar para que a gente conseguisse arrecadar recursos. Para poder custear esse home care. Para poder custear o home care, para poder custear algumas adaptações que tem na casa, que teria que ser feita na casa dele. Para se transformar numa UTI, né? Isso. Com aqueles equipamentos próprios. Tinha que estar completamente sanitizado, estéril, o ambiente. E o custo do tratamento dele é muito alto, né? Ele precisa de... Ele ainda está nessa... Ele ainda está porque a doença afetou a cabeça dele, né? Então ele está num estado muito ruim e a evolução ela é muito lenta. Muito lenta, isso. Então, mas a gente tem acompanhado o caso. E dentro do possível ele está tendo uma melhora. O nome do garoto é Gabriel? É Gabriel. Gabriel Sutério Nunes, se alguém quiser procurar na Gabriel internet. Sutério Nunes. É um caso que está mobilizando bastante a internet. A internet, gente, olha a força das redes sociais. Mas aí entre você e com os amigos, vocês organizaram um jantar solidário para arrecadar fundos, para poder fazer essas adaptações na casa do Gabriel, para poder fazer com que uma das dependências da casa do Gabriel se transformasse numa mini UTI, para que ele pudesse receber o seu tratamento em casa, porque uma longa permanência no hospital é um custo que às vezes o próprio hospital não tem condições além do custo também, né? Ficar mais de um ano no hospital, a criança ela tem que ir para casa exatamente para começar a ter uma melhora. Ela tem que sair do ambiente e voltar para o ambiente dela. Ao ambiente original, porque o ambiente hospitalar, que está totalmente infecto por bactérias, nós temos a questão da infecção hospitalar, que você entra com um problema e sai com outro. Né? Ele já tinha pego várias infecções nesse ano que ele ficou, pegou várias infecções. E essas infecções, a chamada, os médicos dizem que infecções generalizadas, eles chamam isso de septicemia. A septicemia ou frequentemente mata, ou pode causar algum dano colateral, às vezes irreversível, como no caso do Gabriel, que é um ser humano, um jovenzinho, um pré-adolescente. Imagina o sofrimento dessa família, uma família de poucas posses, certamente. Eles até tinham algumas coisas, mas eles venderam tudo. Foram vendendo para tratar da criança. Eles venderam sofá, venderam televisão, venderam telefone. Imagina. Assim, eu acho que foi tranquilamente um dos casos mais tristes que a gente atuou. Bom, vamos assistir a cena desse jantar. Vamos acompanhar, olha, o que a UTI Guarulhos, mobilizando a comunidade, mobilizando a sociedade, produziu. Vamos acompanhar esse jantar.
Bicudo ajudou com a arte, o Daniel lá de Mogi ajudou dando os convites, o Evandro, meu primo, ajudou com banner. As coisas foram acontecendo de um jeito que é muito difícil. Quem organizou o evento sabe que é muito difícil você fazer isso, fazer o convite, fazer a arte, fazer o vídeo, divulgar, conseguir vender, conseguir receber. Então eu, de coração, agradeço cada um de vocês que estão aqui. Companheiro de lutas e batalhas, muita fé e muita coragem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vocês viram aí o filme do Jantar Solidário. Olha como as pessoas são generosas. Que coisa maravilhosa. Como são generosos também esses homens advogados aqui, o Wilson, Dr. Wilson Paiva e o Dr. Ednei Bertola, que também atua voluntariamente lá na UTI Guarulhos. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após um brevíssimo intervalo, para a gente continuar falando desse projeto, que é um projeto que você deve se engajar também. Até já. Sonhos Decor, móveis provençais. Venha conhecer a nova loja na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3112. Decore seu lar, o ambiente infantil, festas e ambiente corporativo. Fabricação própria e preços imbatíveis. Se você pode sonhar, você pode fazer. Sonhos Decor. Agora 3 endereços para seu bom gosto a baixíssimo custo. Sonhos Decor. A melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Nós estamos de volta com a TV Cidade e eu falando da UTI Guarulhos. Porque é um serviço que advogados voluntários fazem, não é? Onde eles se doam, é a grande realidade, né? Buscando solucionar, juntamente com a comunidade, problemas de pessoas, adultos ou crianças, que estão padecendo aí de males graves, males gravíssimos na área de saúde, e cujos medicamentos, cujos recursos, sejam hospitalares, sejam terapêuticos, precisam ser obrigatoriamente fornecidos pelo Estado. Quando eu falo Estado, é Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal. Doutor Wilson Paiva, que outros casos nós tivemos aí? Assim, nós atendemos já dezenas de casos, né, que a gente tem conseguido atender de forma positiva e conseguindo aí resolver o problema das pessoas. Mas tem alguns casos que assim chamaram atenção. Então, por exemplo, nós tivemos o Samuel. O Samuel é um menino que tem uma síndrome que é raríssima, que chama síndrome de Berdon. Nem o intestino e nem a bexiga dele funciona e não vai funcionar. É uma síndrome que tem. Então, e é um bebê? É um bebê. No final do ano passado, sim, parece. Sim, né? Ele nasceu ano passado, no final do ano passado. Nós começamos a atender a família, ele tinha 4 meses, e aí nós terminamos o processo, ele tinha 8 meses, faz mais ou menos uns 30 dias que isso aconteceu. Então a mãe, a Joseli, nos procurou e ele estava no Hospital São Paulo. E no Hospital São Paulo ele não tinha nenhum tratamento. O laudo médico dizia que não existia o que fazer. Até porque nós não temos, deve ter quase que especialista nenhum. Em São Paulo não deve ter nenhum especialista. São pouquíssimos. Mesmo no mundo também, são poucos os centros médicos em condições de atender e tratar essa síndrome de Berdon, que é uma síndrome que impossibilita
o ser humano de urinar e evacuar. Imaginem, um bebezinho, nós estamos falando de um bebê de poucos meses. Sim. E aí, como é que foi o encaminhamento? Isso. Aí nós pedimos na Justiça que só existe hoje no Esse Brasil... caso é de Guarulhos? Não, esse caso é de São Paulo. É de São Paulo. Apesar de chamar UTI Guarulhos, a gente atende algumas pessoas de São Paulo. A gente não faz essa... Na realidade, vocês atendem onde tiver a demanda, porque está no Facebook. Exatamente. Né, então, metade das pessoas que a gente atende UTI de Guarulhos... que fica em Guarulhos aqui, porque a gente precisava colocar um nome e falamos uma UTI Guarulhos. Colocamos o nome de UTI Guarulhos porque eu sou nascido, estudei, a empresa... na cidade. Tudo em Guarulhos. Aqui. Então, nós conseguimos, só existe um centro no Brasil que faz o tratamento dessa doença. Ele é em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E lá é dificílimo de conseguir uma vaga. Eu imagino a demanda que tem, é o único para atender o Brasil inteiro. É o único. E ele não atende só essa doença, ele é centro de referência para outros transplantes também. Fígado, então ele é referência no Brasil. E nessa audiência com a União, nós conseguimos transferir o Samuel para o Hospital de Porto Alegre. O Samuel estava onde? Ele estava no Hospital São Paulo. Hospital São Paulo. Aí nós conseguimos transferir ele para Porto Alegre, ele está fazendo um tratamento em Porto Alegre, foi de UTI, UTI aérea, né? Foi de avião da União, com uma UTI aérea, nós conseguimos tudo sem custo algum, inclusive o custo da mãe lá está sendo custeado tudo pelo governo. E essa criança continua sendo tratada lá? Ela continua porque na realidade esse tratamento, essa doença, ela não tem cura por enquanto. Então ele está sendo apto, ele está sendo acompanhado e tratado. Está sendo acompanhado e tratado para poder fazer o transplante multivisceral, que é um transplante de vários órgãos do sistema digestivo. Intestino, fígado, pode ter o fígado, então as vísceras, é um transplante muito complicado, que aí ou esse transplante vai ser feito nos Estados Unidos, em Miami, ou esse transplante vai ser feito aqui no Sírio-Libanês, porque a equipe está terminando os preparativos para ser apta para o transplante, porque hoje o Brasil não está apto para fazer esse transplante ainda, mas para isso, primeiro o Samuel tem que estar em condições de fazer o transplante. É isso que a gente está buscando no momento. Ele está sendo fortalecido, porque é um bebezinho de 10 meses no máximo. Isso. As duas coisas, a criança está sendo preparada para ter condições de suportar uma cirurgia de grande porte e altamente complexa, como é uma cirurgia multivisceral, e também as equipes médicas brasileiras, notadamente aqui do Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de ponta. Sim. Né? Provavelmente deve vir especialistas lá do Rio Grande do Sul também. Eles já foram, eles foram para o Hospital de Porto Alegre junto com o Sírio-Libanês, mas eles já fizeram alguns intercâmbios com os médicos dos Estados Unidos e a equipe está terminando de se capacitar para esse tipo de cirurgia, né? Cirurgia, exatamente. Bom, é um caso raríssimo, interessante. Que outro caso nós temos? Nós temos, por exemplo, um caso de uma menina que eu sou apaixonado por ela chama Mairli. Marli. Mairli. Ah, Mairli. Mairli. Marli é a mãe dela. Marli é a mãe. E nós conseguimos... Qual o problema da Mairli? Ela veio do norte, hoje ela tem 12 anos, ela nasceu com uma doença que chama fibromatose hialinizada infantil. Nossa, o nome é complicado. E a doença é pior fibromatose hialinizada infantil. Mas a doença é pior ainda do que o nome. E qual é essa doença? Ela desenvolve tumor por todo o corpo. Então ela tem a boquinha cheia de tumor, a orelha, as costas, o pezinho, a mãozinha. As cartilagens se projetam tudo. também. Então ela não consegue nem levantar, ela é toda travadinha assim e ela tem tamanho de uma menina de 4 anos. Com que idade ela tem atualmente? Ela tem 12. 12 anos, mas ela tem a estatura de uma criança de 4, é isso? Estatura de uma criança de 4, mas ela não levanta, ela tem dificuldade porque está... De mobilidade porque... porque foi nascendo os tumores e aí ela foi enrijecendo os bracinhos, as perninhas, então ela não tem esse movimento. Assim, ela ficou aprisionada dentro do próprio corpo. Exatamente, e ela veio do norte procurando um tratamento no GRAAC. Aí ela nos procurou, nós conseguimos, através de uma mobilização da página do UTI Guarulhos, nós conseguimos entrar em contato em GRAAC. No GRAAC ela estava 5 anos tentando esse tratamento no GRAAC e não conseguia. Nós conseguimos aí, em coisa de uma semana, nós conseguimos e ela já está se tratando no GRAAC. E com o apoio das redes sociais também, né? Na realidade, nós conseguimos apenas com o apoio das redes sociais, porque nós não entramos na justiça nesse caso.
As redes sociais se mobilizaram, a diretora de marketing do GRAAC entrou em contato. Em uma semana ela já tinha iniciado o tratamento, hoje está fazendo hidroterapia, fisioterapia para conseguir ter uma vida normal. Olha só que interessante, gente. Olha, a Mairli, então, também uma pré-adolescente, né, de 12 anos, né, com um mal desses que é extremamente desafiador. E a família fica desesperada, não sabe o que fazer. E a gente sabe também que a própria comunidade médica também sabe das limitações da medicina, né? Exatamente. A medicina avançou bastante. Desde Hipócrates, o pai da medicina, até hoje, a medicina avançou bastante, enormemente. Mas ainda não dá conta de graves problemas a que são acometidos os seres humanos, né? Muitas doenças não têm cura, têm tratamento para poder minorar o sofrimento e tal, mas o que precisa é realmente que haja esse tratamento, esse acompanhamento. Não pode a pessoa ficar sem tratamento nenhum. E é disso que vocês se ocupam, né? Exatamente. Quando são acionados, ou usando as redes, ou até judicializando, né, tentando obter uma liminar da justiça, conseguir com que haja um atendimento para esses casos dolorosos. Exatamente. Né? A gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta já já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bom, nós estamos de volta e falando aqui da UTI Guarulhos. Olha, aqui é um serviço feito por advogados, benfeitores, que procuram estender a mão ao próximo, mobilizando as redes sociais, judicializando quando é necessário para garantir tratamento, para garantir terapia, hospitais, procedimentos para pacientes que têm problemas desafiadores e cujas famílias são hipossuficientes. Eu gostaria, Wilson Paiva, que você contasse vários casos para nós agora que fossem assim emblemáticos. Legal. Na realidade, infelizmente, o que não falta são casos emblemáticos, né? Eu acho que quase todos os casos que a gente atua são casos emblemáticos. Mas, por exemplo, teve uma criança que nos procurou, a mãe dele nos procurou, que é o Felipe. Então, o caso do Felipe, por exemplo, nós conseguimos uma bomba de insulina. Ele estava tendo convulsões, né, pelo tratamento tradicional que ele estava fazendo de diabetes, e ele precisava da bomba de infusão de insulina, que hoje é o tratamento mais avançado para o tratamento. Se usa muito à noite, né? A bomba, na realidade, usa o dia inteiro. Então, a bomba, ela mede a glicemia do corpo. E a quantidade de glicose que deve ser injetada. Isso, ela manda a quantidade exata. Como o pai não consegue ficar medindo na madrugada, então esse menino estava tendo convulsões à noite. Nós conseguimos para ele uma bomba de infusão. Quanto custa uma bomba dessa? Aproximadamente. Fora os medicamentos, essa bomba está entre 20 e 30 mil reais só a bomba. E quem forneceu essa bomba? A prefeitura. De Guarulhos? De Guarulhos, sim. Após a judicialização? Após a gente entrar na justiça, a prefeitura forneceu a bomba. Agora, para entrar na justiça, vocês precisam de um laudo médico comprovando a necessidade desses equipamentos ou desses medicamentos. O que eu falo para as pessoas que me procuram é que o juiz, ele não é médico e ele não vai avaliar a criança. Então, a gente precisa ter esse documento para poder entrar na justiça. Então, a gente sempre pede que a pessoa que nos procure traga o laudo médico falando a doença que ela tem e o que ela precisa. Quais outros casos? Teve, por exemplo, uma senhora que nos procurou,
que ela estava ficando cega, ela já estava com a visão muito comprometida, de um olho ela já estava cega e da outra vista ela já estava perdendo por conta do aumento na pressão do olho que ela já havia perdido a visão. Nós conseguimos em mais ou menos uns 10 dias uma cirurgia para ela. Claro que não são todos os casos que a gente consegue tão rápido. Teve remédio para tudo que o senhor pode imaginar, para diabetes, para mal de Parkinson, para anemia, suplemento alimentar. O pessoal tem procurado bastante a gente. A farmácia de alto custo do estado não tem fornecido de forma satisfatória suplementos alimentares. Aliás, essas farmácias de alto custo, elas estão com os estoques bem baixos, né? Elas estão... Onde eles colocam esse dinheiro a gente não sabe. O fato é que faltam muitos medicamentos. Né? Então a gente... suplemento, tem bastante gente procurado a gente para conseguir suplemento alimentar. Hoje mesmo hoje mesmo eu vou atender uma pessoa que é sobre suplemento. Então, dos mais diversos, mas normalmente as pessoas procuram a gente para conseguir remédios. Remédios é 80% das pessoas que nos procuram. Perfeito. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Os nossos telespectadores que estão acompanhando com muito interesse, olha, quem tiver alguém na família sofrendo esse drama cruel, né, de falta de medicamento, falta de tratamento, podem acessar a página do Facebook. Qual que é a página? A página é Wilson Paiva. Aí no Wilson Paiva tem o meu perfil pessoal, que é Wilson Paiva, e se colocar tudo junto aparece a página Wilson Paiva UTI. Wilson Paiva UTI. Tudo junto. Perfeito. Então podem recorrer. Agora nós também, a UTI Guarulhos gostaria de ter também a colaboração, até de outros advogados também, de pessoas da sociedade, mesmo não advogados. Sim. Não é? Também acessa por essa mesma página? Acessa por essa mesma página. Todo atendimento eu dou através da página. Hoje nós já somos mais de 30 mil pessoas. Aí eu falo que é uma família, não é uma página. É uma cidade praticamente, viu? São 32. Nós temos cidades do interior aí que não tem tudo isso. E mesmo tendo outras atividades, eu consigo responder todo mundo. Às vezes demora 2, 3 horas, 4 horas, mas eu respondo e tento atender todo mundo e um atendimento satisfatório aí para todo mundo que nos procura. Um atendimento mais que satisfatório, é um atendimento excelente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer, aliás, quero parabenizar você, o Dr. Wilson Paiva, também o Dr. Ednei Bertola e outros colaboradores, que tem há médicos também, que são colaboradores de vocês. Que nos ajudam. E cada vez esse grupo vai aumentando mais. Se Deus quiser. Mas precisa que mais pessoas possam aderir a esse movimento. Parabéns. Tá? É um alento para quem precisa. Isso mostra que a população é generosa, que há muita gente boa no planeta. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. E fiquem com a programação da TV Guarulhos.